Nesta terça, dia 9, ocorreu no Fórum da Comarca de Ouro Fino o Tribunal do Júri, onde foram julgados Diego Vicente Soares Ferreira, o Diego Cadeirante e Luciano Gomes da Silva Baiano, acusados de matar a facadas Gabriel Henrique Godoy Abreu, no dia 31 de outubro de 2016. O juiz Carlos Augusto Pinotti presidiu o Tribunal do Júri. O Ministério Público foi representado pelo promotor de justiça Carlos César Marques Luz, auxiliado pela assistente de acusação, a advogada Stephanie de Moraes Barbosa, e os acusados foram representados pelo defensor público da Comarca de Ouro Fino, Evandro Luiz dos Santos. A sentença foi proferida exatamente às 8 da noite, sendo que Diego Cadeirante foi condenado a 23 anos de prisão e Luciano Baiano a 21 anos, ambos a princípio em regime fechado. Outro acusado deste crime, Carlos Magno, foi condenado a 14 anos de prisão em julgamento ocorrido em 23 de maio de 2018. A legista que periciou o corpo, Tatiana Pérez Coller de Matos, conversou com Alexandre Megali sobre a sua profissão, comentou sobre quais tipos de casos chega até sua mesa e explicou o motivo da sua presença no Tribunal do Júri desta terça-feira. Então, o legista ele trabalha com mortes de causa externa, né? Suicídio, homicídio e acidente. E também algumas mortes suspeitas que a suspeita que possa ser causa externa ou não, então vai para o IML para a gente verificar se realmente se trata de causa externa. Na região, nós temos, que na verdade o que eu chamo de região são 35 cidades, o que da Fernão Dias vai de São Gonçalo do Sapucaí até Extrema, né? A nossa regional é grande, é a maior regional em número de municípios atendidos da Polícia Civil de Minas. Nós temos muitos casos de acidente e de suicídios, muitos suicídios, menos homicídios, graças a Deus. Você foi chamada para ser testemunha do Tribunal de Júri em Ouro Fino hoje. Você pode falar um pouco sobre esse caso pra gente? Então, na verdade, o legista, ele não é testemunha, ele é perito, né? Então, eu fui fazer a defesa oral do meu laudo de necrópsia para poder esclarecer alguns pontos que estavam gerando dúvida entre a promotoria, né, e a defesa. Então, eles foram me quesitar acerca de alguns ferimentos que foram encontrados na vítima, que tinha múltiplos ferimentos, então eles estavam em dúvida de algumas coisas e eu fui apenas clarear um pouco a situação para eles. A assistente de acusação, Stephanie de Moraes Barbosa, logo após o encerramento dos trabalhos, concedeu entrevista à nossa reportagem. Com certeza, hoje a justiça foi feita, né? Iluminou aqui os jurados, né? Para dar tudo certo e é isso, né? Nós buscamos a condenação mesmo pela amplitude, né? Dos fatos, como os fatos ocorreram. Então, graças a Deus deu tudo certo. Existe o risco deles recorrerem a essa sentença baixar? Sim, claro. Recorre ao tribunal e o entendimento do tribunal, se for diverso, né? Pode acontecer. Mas a gente esbarra no princípio da soberania dos vereditos, né? Que, assim, é muito difícil acontecer a redução, mas não descarto a possibilidade. O promotor de justiça, Carlos César Marques Luz, avaliou os trabalhos e se mostrou satisfeito com a sentença proferida pelo juiz Carlos Augusto Pinotti. Olha, é um prazer falar com o pessoal da Rádio Difusora novamente, sem dúvida. Eu gostaria de dizer que esse julgamento foi um julgamento muito trabalhoso, muita responsabilidade, um crime muito grave, chocante, né, com tortura, crueldade. O acusado era deficiente físico, então era uma circunstância que eu estava preocupado, porque isso tende a comover um pouco o conselho de sentença, os jurados, né? Mas eu acredito que ao final de todo esse trabalho nosso, eu acho que a justiça foi feita. Acredito nisso, que a justiça foi realmente realizada. A pena foi bem proporcional à gravidade do crime. Então, todo o trabalho árduo que nós tivemos nesse processo, com muitos recursos de parte a parte, né, muitas questões técnicas, perícias, etc. Eu acho que no final prevaleceu a justiça, prevaleceu o bom senso. Então, eu estou muito satisfeito com a decisão dos jurados, né? O corpo de jurados foi muito firme, uma decisão
não por maioria, mas ainda assim uma maioria bastante significativa, e acredito que a memória da vítima aí foi realmente resgatada. Acabei de cumprimentar aqui os familiares que vieram agradecer meu trabalho, e então fico assim com aquela sensação de dever cumprido, missão cumprida, e a justiça feita mais uma vez. Gostaria de parabenizar também aí a defesa, né, doutor Evandro, foi muito bem, muito empenhado, muito dedicado, fez um trabalho muito bom pela defesa, deu um trabalho grande para nós, mas graças a Deus deu tudo certo no final. O defensor público Evandro Luiz dos Santos foi procurado pela reportagem, mas não quis se pronunciar.